Vamos lá. Matheus Bahia vai ser novo reforço do Internacional? É uma negociação que está acontecendo. O Inter tem interesse na situação do jogador. Mas eu sei, JB, que tu tem alguns detalhes sobre isso, enquanto a gente já tem aí, para quem está nos acompanhando... Quem é Matheus Bahia? Quem é o Matheus Bahia? Lateral esquerdo, tá? 26 anos, 1,81 m de altura, formado no Bahia e jogou as últimas 2 temporadas emprestado pelo Bahia ao Ceará. O Ceará não exerceu a opção de compra depois desse segundo empréstimo, que foi o ano de 2025, e ele retornou ao Bahia. E a informação é que ele não faz parte dos planos do técnico Rogério Ceni, que ele foi liberado pelo Bahia para negociar com outros clubes. Tá, a informação que eu tenho é, sim, o Inter trata com esse jogador, sim, o Inter negocia com o Matheus Bahia, sim, há uma possibilidade até muito grande, me falaram, dele ser jogador colorado. E me disseram o seguinte, ele é um lateral esquerdo ofensivo, que vai muito bem no ataque, vai muito bem na parte mais ofensiva, mas que tem alguma dificuldade na marcação. E até chegaram a me comentar, olha, se esse jogador tiver uma melhoria defensiva, se ele trabalhar essa parte, é jogador para clube grande. Foi até o termo que me utilizaram. Cara, se ele melhorar, e tô falando, não foi nem com o jornalista, foi um cara que conhece, convive com o jogador no Bahia, no Ceará, dizendo... Ele só precisa melhorar essa questão da marcação. Mas aí eu preciso fazer leituras do fato, que não são necessariamente comentários, mas que o Bernabé também não é um marcador. O Bernabé também não joga assim. Pelo contrário, o técnico do Inter está fazendo compensação, segurando o lateral direito para formar um terceiro zagueiro para que o Bernabé possa ir no ataque. Para manter a estrutura do time, o Léo Bahia, o Matheus Bahia, não precisa necessariamente ser um marcador. Ele pode encaixar na do Bernabé. Exatamente. Um outro detalhe, o contrato do Matheus Bahia, ele termina no final desse ano, tá? Então, também é preciso ver como vai acontecer esse acordo, se ele avançar. O Inter vai pagar por uma liberação agora, o clube vai liberar o Matheus em troca de alguma coisa que tem em aberto, porque o contrato termina em dezembro, né? Então, tem esse aspecto também da negociação. O empréstimo é praticamente descartado, né? Porque senão o jogador vai jogar no Inter e depois vai ficar livre e o Bahia não ganha nada com isso. Tem uma questão em relação ao Matheus Bahia e as negociações do Inter como um todo, que a gente mencionou na semana passada, em outras edições aqui do programa, mas nunca é demais a gente mencionar. A situação financeira do Inter é muito difícil. É por isso que esse ponto destacado pelo Jeremias, ele pode não parecer importante, né? Pô, o cara tá com um contrato terminando no fim do ano, então, né, deve ser mais fácil de negociar, porque o Bahia também, se não vender agora, não vende mais. Só que o Ceará não exerceu a cláusula de compra e o orçamento do Inter é muito limitado para a temporada. É de 8 milhões de euros e o Inter já começou a debitar algumas quantias daí. Empréstimo do Alejandro, empréstimo do Villagra, compra do Carboneiro, tudo meio que vai entrar nesse bolo aí. Pelo menos o que for 2026 em relação a isso, né? Mas o Inter, então, ainda tem uma atenção especial com a questão do contrato dele no Bahia. Como vai ser a negociação para que o jogador possa sair de lá e vir para o Inter, já que ele tem só mais um ano de contrato. Então essa é a negociação mais próxima do Internacional neste momento que está sendo colocada. Tá, eu preciso falar do Alex, que eu tô aqui me segurando, eu não aguento mais, eu preciso falar sobre esse menino. Obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal, deixou o like, isso é muito importante pra gente. E agora vamos falar aqui, ó, vamos colocar na tela só a ficha, para quem não viu, quem não mentalizou, esse é o Alex, é um meio-campista, nasceu em São Paulo, 1,67 m, 2006. Ele viu o título do Inter? Viu. Tanto da Libertadores quanto do Mundial, mas era um bebê. Ele estava enxergando na Libertadores, ele ainda tinha visão embaçada. Demora uns 6 meses para tua visão limpar, tu sabia disso? Sim. Mas aí em 2010 ele já tinha, né? 5 aninhos, 4. 4, né, no caso. Não, aí também era pouco, né? Cara, deixa assim. Eu sou ruim de matemática, é isso? Como é que tu... Não sei. Mas enfim, olha só, vamos lá. O Alex, eu fiz uma ligação, a pessoa eu chamei no WhatsApp, a pessoa disse assim, me liga. Aí eu disse assim, eu não posso, tô no ar. Daí ela me ligou e eu disse, não, tô no ar e tal. Como ela queria falar, eu disse, pô, a gente precisa trazer a informação Kentucky pra galera aqui. Eu saí, telefonei, peço desculpas, fiquei esses 5 minutinhos fora. A primeira frase que essa pessoa, importante do contexto, me disse ele desabrochou, né?
E eu falei, como assim? Ele falou, cara, esse é um menino que ele teve maturação tardia. Ele tem 19 anos, portanto, né? Maturação tardia. Olha só, ele tá aqui no Inter desde os 10 anos. Ele veio de uma escolinha chamada R-Soccer, na zona leste de São Paulo, que tem 7 polos que descobrem meninos, e lá, cara, nessa zona de São Paulo sai muito jogador. E essa escolinha tem parceria com algumas pessoas aqui em Porto Alegre, do Inter e também de empresários, intermediadores. Eles olharam o menino e trouxeram, mas não só eles. Na leva que ele veio com 10 anos, veio ele, o irmão dele, que já abandonou o futebol, não vingou para o futebol, o Vinícius Tobias, lateral direito, e um outro menino, que também não deve ter vingado para o futebol. Mas ele sempre foi muito franzino. Sempre. Ele tem 1,67 m com quase 20 anos. Então, é um cara que... Ele sempre foi muito franzino, tá? O que aconteceu? Ele demorou para maturar e o Inter está sendo, vamos dizer assim, muito elogiado, e o próprio Inter se elogia, vamos dizer assim, por isso que o clube teve paciência com ele, porque sabia que ele tinha talento com a bola no pé. Mas ele entendeu que era um menino que era pequeno, que era franzino, que era baixinho, e que ele foi atropelado, por exemplo, pelo Iago Noal, pelo Gabriel Carvalho, pelos outros jogadores das categorias de base que eram melhores do que ele naquele momento, mas se olhava ele com a bola no pé e dizia assim, cara, ele tem bola. Aí ele vai maturando isso com 10 anos, 12 anos, sub-15 e tal. No sub-15 ele vai para a seleção brasileira. E aí teve até um problema, um bastidor que me contaram. Ele achou que era craque na seleção brasileira e volta no sub-15 marrento pra caramba. E foram muito sinceros comigo, dizendo, cara, o Inter viu isso. Não, peraí. Tanto que agora estão dizendo para ele não se empolgar. Chegaram a dizer, eu ouvi essa frase, tá? Teve uma pessoa que disse para ele, não acha que tu é o Neymar. Pode voltar para mim. Não acha que tu é o Neymar. Tu não é o Neymar. Tu não tá jogando nem perto do que ele jogou. Lembra que lá atrás, que a gente vai falar assim, era o sub-15. Sim, o sub-15 para ele é 3 anos atrás, 4 anos atrás. É pouco tempo. Ó, lembra do sub-15 que tu foi para lá e tu mascarou? Não faz isso agora. Não faz isso agora. Os veteranos abraçaram ele, estão ajudando, e ele tá numa tocada boa. Aí, outras duas coisas que me passaram aqui. Primeiro, ele jogou muitas vezes na beirada pelo Internacional, mas ele é meia pelo centro. Ele é meia pelo centro. É ali que acham que ele rende melhor. Ah, ele jogou na beirada. Chegaram a citar aquele velho exemplo. Da Alessandro, era um meia que o Tite colocou a jogar pelo lado do campo e deu certo. Isso não quer dizer que ele é um ponta. Ele não é um ponta. Ele é um meia. Então, quando o Pesolano vai para a entrevista coletiva e diz que ele joga bem ali, é porque ele é da posição. O diagnóstico do Pesolano é que ele pode jogar em todas essas funções de meio, né, e que ele tem respondido bem. Eu tinha ouvido já, JB, sobre uma questão contratual do Alex, né? O contrato dele vai até dezembro de 2027 com o Inter. O Inter renovou esse contrato em 2024. Então fez 3 anos de renovação, era um contrato de base, então ele assinou aqueles 3 anos de contrato. Eu não sei se tu confirmou aí, tá? A informação que eu tinha era uma multa de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros para fora e 50 milhões de reais para o Brasil. Ele ganha na casa dos 20 e poucos mil reais e aí multiplica aquela história da Lei Pelé, multiplica, divide, soma, coloca férias, 13º, tal, um monte de coisa, dá uns 50 milhões. Mas a pessoa que me passou é dizendo, ó, o empresário desse menino é o mesmo do Vinícius Tobias, o mesmo do Gabriel Carvalho, o mesmo do Sacha, que sempre foi parceiro do Inter, que sempre foi um cara que não fez negociações escondidas com o clube. Ele, quando tem proposta, traz a proposta, se é bom para ele, para o Inter e para todo mundo, ele faz, se não for. E ele disse assim, tem a proteção do contrato, que está bem amarrado, mas tem a proteção de um bom relacionamento. Não é uma preocupação, um ponto de alerta no Beira-Rio. E essa multa de 60 milhões de euros é um valor padrão para jogadores que o Inter aposta muito. Tem uma média ali de jogadores que tem uma multa de 40 milhões de euros, e tem alguns jogadores um pouquinho acima que tem uma multa de 60, que na verdade é uma proteção contratual, né? Porque é difícil que algum clube chegue e pague 60 milhões de euros, um clube europeu, para contratar um jogador nessa idade, né? Geralmente isso não vai acontecer, então por isso que o valor vai lá em cima. Mas das duas faixas de valor que o Inter coloca na multa, essa do Alex é um valor mais alto. É o mesmo valor da do Gabriel Carvalho. Eu me lembro também no Inter, era nessa casa. Eu adoro o chat.
Diferente do Bagé, eu não brigo com o chat, mas eu adoro que o chat coloque o seguinte: Neymar ou Alex, quem será campeão pelo Inter? Ou Neymar, segunda fonte é o Pelé. Os caras, eu descobri um bastidor que foi falado para ele depois do jogo, não te acho Neymar. Ninguém tá comparando esse menino ao Neymar. É uma dura, é um puxão de orelha que fizeram nele, para dizer, ó, não acha que tu é o Neymar. E faz muito sentido, o Alex é mais um guri que o Inter tá dando espaço, e ele se encaixa perfeitamente naquela lógica do Inter, e o próprio Pesolano, quando foi anunciado, ele disse, olha, tem jogadores na base que eu quero observar, né? E pensando em fazer dinheiro, o Inter tem que fazer mais de 110 milhões, né, com transferências na temporada. Então o Alex jogar, o Alex ganhar elogio, o Alex ganhar minuto em campo, faz todo sentido naquela lógica do Inter conseguir buscar dinheiro, né?